A iconografia do Velho Oeste não seria o que é hoje sem as figuras temíveis e vários heróis populares, ambos celebrados e difamados ao longo dos últimos 150 anos da história americana. Esses homens e mulheres icônicos e infames variam desde bandidos beligerantes e os corajosos homens da lei que os perseguiram, até os cowboys e os americanos indígenas que se revezavam disparando tiros de advertência um no outro. Até que todo o território estava repleto de violência e sabotagem, claro, com alguns pacificadores e heróis honrados espalhados. Uma dessas figuras era nada menos que o notório fora da lei e ex-açougueiro transformado em bandido, Butch Cassidy, ele mesmo. Uma vez filho de um imigrante inglês e maestro de uma infame gangue de foras da lei, Butch Cassidy se transformou em uma das figuras mais discutidas, complexas e inegavelmente populares do folclore do Velho Oeste, apesar de suas táticas violentas e tendências ilegais. Independentemente de seus inúmeros crimes e afinidade por problemas, Butch Cassidy viveu uma vida emblemática de tantas ideias e temas, saturando a maneira como falamos sobre os foras da lei do Velho Oeste até a era moderna. Para obter uma melhor compreensão de como o líder da gangue Hole in the Wall se tornou sinônimo do termo Velho Oeste e influenciou a maneira como falamos sobre a era, apresentamos a você uma inspeção mais detalhada nas histórias e tempos de um dos mais infames párias de toda a história americana. Este é Robert Leroy Parker, mais conhecido como Butch Cassidy, e suas desventuras criminosas ao lado do Wild Bunch. Anos antes de eventualmente ser conhecido pelo seu infame apelido do Velho Oeste, Butch Cassidy nasceu com o nome de Robert Leroy Parker, em 13 de abril de 1866, em Beaver, território de Utah. Beaver era um pequeno assentamento de fronteira com cerca de 1.000 habitantes na época e era o destino dos sonhos dos pais de Cassidy, Maximilian e Anne Gillis Parker. Maximilian chegou ao território de Utah ainda jovem, com apenas 12 anos, quando o clã Parker pisou pela primeira vez em Salt Lake City, em 1856. A família se converteu ao mormonismo enquanto residia no Reino Unido, mas procurou praticar junto com o restante dos participantes do movimento religioso Mormon durante a primeira metade do século XIX. Logo atrás de Maximilian estava sua futura esposa, Annie Campbell Gillis. A Annie cresceu em Tyneside, uma pequena comunidade de mineração de carvão no nordeste da Inglaterra, Reino Unido. Assim como os Parkers, os Gillis se converteram à fé Mormon e atravessaram o Atlântico no final da década de 1850 para se estabelecer em Utah. Eles chegaram aos Estados Unidos em 1856, mas só vieram para o Oeste em 1859 devido a dificuldades com seus primeiros grupos de imigrantes. Com os clãs estabelecidos, o resto virou história. Maximilian encontrou Anne no futuro estado de Beehive e o casal se casou oficialmente em 12 de julho de 1865, um dia após o 18º aniversário de Anne. Maximilian tinha 21 anos. Após alguns anos em Beaver, Cassidy e a família Parker se mudaram para uma pequena cabana de madeira perto de Circleville, Utah. Circleville ficava a leste das montanhas Tusher e havia sido abandonada após o massacre que ocorreu no auge da Guerra de Black Hawk. Em 1873, a cidade viu um renascimento lento, mas constante, de seus limites populacionais. Colonos aproveitaram as estruturas abandonadas em pé ao redor da cidade. Quando Charles Wakeman Dalton e suas duas esposas chegaram em 1874, ele e sua família restabeleceram Circleville no mapa. Alguns anos depois, os Parkers seguiram, depois que Maximilian comprou um lote de terra no Vale do Círculo para colonizar em 1879. Ele e Anne viram isso como um lugar perfeito para criar sua crescente família sob a fé Mormon. Cassidy, conhecido como Roy na infância, era o primeiro de 13 irmãos, mas passou grande parte da juventude como filho único. Como resultado, seus dias consistiam principalmente em tarefas domésticas e ajudar seus pais a recomeçar na fronteira oeste.
Quando se tornou adolescente, Cassidy saiu de casa para trabalhar em outra propriedade e em vários ranchos nas partes ocidentais do território de Utah. Esses assentamentos em busca de trabalho incluíam locais como Milford e Hay Springs. Cassidy nunca foi conhecido como um rancheiro apaixonado. Ele era bem viajado, mas não ficava muito tempo em cada local de trabalho. Uma possível razão para suas tendências nômades pode estar relacionada ao seu suposto primeiro problema com a lei em 1880. A história conta que, em uma de suas tarefas de fazendeiro, Cassidy notou que uma loja geral ou loja de mercador estava fechada para o dia e se sentiu em casa sem ser notado pelos transeuntes. Depois de invadir a loja fechada, o futuro fora da lei, plantando suas raízes, se interessou por um par de jeans na prateleira e se serviu. Porém, ele tropeçou em sua própria culpa ao tentar sair. Cassidy deixaria um bilhete antes de partir, alertando o gerente da loja que voltaria depois para pagar a dívida. Claro, tal dívida nunca foi paga e as autoridades locais rastrearam seu bandido de calça jeans azul. Cassidy foi julgado pelo pequeno roubo, mas foi absolvido pelo júri e liberado. Ele tinha apenas 14 anos na época. Enquanto isso, em Circleville, a vida não estava tão boa para o restante da família Parker. Maximiliano entrou em uma disputa com um outro colonizador que alegou que os Parkers haviam adquirido direitos de propriedade de um terreno que não era deles para começar. Maximiliano tentou frustrar a reivindicação, mas o outro colonizador não recuou e acabou ganhando a disputa. Como resultado, a família Parker perdeu boa parte de suas terras e Butch voltou para casa com pouco trabalho restante. Em vez disso, Butch voltou a procurar emprego em outros ranchos em Utah rural. Lá, ele encontrou um fazendeiro de laticínios e proprietário de rancho sombrio chamado Mike Cassidy, que antes se chamava John Tolliver McClemy. Após acertarem um acordo de trabalho, Mike contou a Butch que trabalhava como ladrão de gado à noite e estava em atividade na cidade de Parowan. Parowan estava localizada no condado de Iron, bem acima do Planalto Markagant, um histórico campo vulcânico da tradição de Utah. Não demorou para a personalidade esquemática do futuro Butch Cassidy se afeiçoar ao fazendeiro de laticínios que virou ladrão. Mike mostrou a ele as manhas para um bem-sucedido roubo de gado e, claro, a fuga perfeita. Depois que o tempo passou em Parowan, o jovem Cassidy deixou o rancho de laticínios do Cassidy original buscando pastos mais verdes. Ele finalmente se cansou do território de Utah e rumou para o nordeste, para o território de Wyoming, onde acabou na pequena cidade mineradora de Rock Springs. Em Rock Springs, Cassidy tornou-se aprendiz de um açougueiro local. Sua curta estadia lá impactaria profundamente seu legado. No açougue, seu mestre e frequentadores regulares deram ao futuro pistoleiro o apelido de Butch, uma versão curta de sua profissão escolhida. Pouco depois, Butch levou o apelido a sério e adicionou o sobrenome de seu ex-amigo e influência criminosa, Mike Cassidy. A partir daí, o nome Butch Cassidy foi imortalizado para a eternidade. Depois que a incursão de Butch Cassidy no negócio de açougue não saiu como planejado, ele decidiu mais uma vez partir do território em busca de melhores oportunidades para ganhar um bom dinheiro e obter lucro. Em 1884, Cassidy mudou-se para Telluride, Colorado, uma isolada cidade mineradora de prata nas montanhas San Juan. Na época, o antigo acampamento de mineração chamado Columbia viu um crescimento constante desde o início da corrida do ouro de Pikes Peak em 1858. Na época, pensava-se que Cassidy tinha propensão a roubar gado, como seu homônimo. Porém, alguns afirmam que Cassidy queria apenas atingir o gado pertencente às grandes empresas pecuárias, que estavam monopolizando o setor e expulsando os fazendeiros menos rentáveis. O rótulo de Robin Hood faria sentido se fosse verdade, um sentimento compartilhado por muitos fora da lei do Velho Oeste, mas raramente entendido como factual. O único documento que sugeriu que isso era real veio de um antigo e misterioso manuscrito, que se dizia ser uma memória escrita pelo próprio Cassidy. Este documento aparentemente dizia algo como um fora da lei anônimo,
lutando pelos direitos dos colonos como cidadãos dos Estados Unidos da América contra o antigo Barão do Gado. Além desta citação, no entanto, e, sem saber o que era o Barão do Gado, a evidência histórica corroborada dessas crenças ainda está por ser vista. Acredita-se que Cassidy passou sua primeira vez no condado de San Miguel roubando e conduzindo cavalos furtados para compradores desconhecidos no Colorado. De volta para casa, sua família acreditava que ele havia se mudado para Telluride pelas oportunidades de mineração de prata mencionadas anteriormente. Seu tempo em Telluride também não durou muito, mas ele jurou retornar um dia, pois se familiarizou com o terreno e os residentes da região. Nos próximos anos, Cassidy passou a maior parte do seu tempo aprendendo a ser um cowboy nos territórios de Wyoming e Montana. Aqui, ele poderia aprender mais sobre o manuseio de armas e continuar sua carreira centrada no gado. Em 1887, Cassidy, cansado da vida de cowboy, retornou a Telluride, Colorado, realizando seu objetivo. Após uma segunda mudança, o bandido conheceu outro rancheiro fora da lei chamado Matt Warner, antes conhecido como Willard Christensen. Warner possuía um cavalo de corrida campeão que vinha ganhando várias corridas nos territórios ao redor, e Cassidy queria uma parte do prêmio em dinheiro. Ele ajudou a financiar futuras corridas do cavalo, e a dupla começou a dividir os ganhos conforme mais eventos apresentavam seu equino heróico. Quando não coletavam fitas azuis e recompensas em dinheiro, Cassidy e Warner frequentavam o Robbers Roost no sudeste de Utah. Robbers Roost era uma área nas colinas das montanhas Henry. Era extremamente áspero e inacessível a pé, ainda mais de carroça ou mula. Matt Warner usou-o como esconderijo durante seu início como fora da lei, e Cassidy soube disso entre seus trabalhos entre Telluride e Green River, Wyoming. Warner e Cassidy uniram suas mentes ardilosas para realizar seu primeiro grande golpe. Em 24 de junho de 1889, a dupla dinâmica retornou ao seu território de Telluride, Colorado, desta vez com a presença dos dois irmãos bandidos, Tom e Bill McCarty. Os McCartys, ladrões de gado profissionais, conheceram outros criminosos ao longo da infame trilha do fora da lei. O alvo dos 4 homens era o Banco do Vale de San Miguel, recentemente assumido pelo astuto empresário L. Nunn. O aumento nas reservas de dinheiro fez da instituição financeira um alvo lucrativo. Nas semanas anteriores ao roubo, Cassidy e Warner estudaram minuciosamente o prédio. Quando o dia chegou, os 4 bandidos roubaram com sucesso mais de $20 mil, equivalente a cerca de 655 mil nos tempos modernos. Sem tiroteio ou violência, Cassidy, Warner e os McCartys fugiram de Telluride de volta para a fronteira de Utah. Com uma equipe faminta de rastreadores em seus rastros, os fora da lei se mantiveram na selva, utilizando os picos rochosos e vales profundos do esconderijo do ladrão para fugir da captura, incluindo um rancho de bandidos próximo conhecido como Carlisle. A estratégia provou ser eficaz também, pois a polícia eventualmente levantou a bandeira branca e deixou Butch Cassidy e a companhia escaparem. Comemorando a nova glória criminosa, Butch Cassidy se afastou dos grandes golpes pelo resto de 1889 e até 1890. Naquele ano, ele finalmente fez bom uso de sua parte do saque de Telluride e comprou um terreno nos arredores de Dubois, Wyoming. Dubois era um antigo território de Cassidy em seus dias de roubo de cavalos, e ele conhecia bem a terra. Ele transformou sua propriedade em um rancho funcional que depois enfrentou dificuldades para ser lucrativo. No entanto, não era o negócio em Dubois que atraía Cassidy, mas sim a distância que separava uma formação geológica especial à sua frente, Hole in the Wall, Wyoming. Hole in the Wall era uma característica única da Mãe Natureza, um passo remoto localizado no coração das montanhas Big Horn. Servia como um esconderijo criado pela terra para foras da lei, e quando Cassidy invadiu a propriedade, seu potencial total ainda estava longe de ser explorado. Cassidy e os ladrões de Telluride se reuniram em Browns Park, um outro refúgio de foras da lei situado no Rio Verde, na divisa com Wyoming. Cassidy tinha certa familiaridade com a região desde seu tempo como cowboy.
Após o Rio Verde, os homens seguiram para oeste até Lander, Wyoming, antes de iniciarem a agora infame e lendária Trilha do Fora da Lei. A Trilha do Fora da Lei, nome derivado das populares rotas de migração de carroças, como a Trilha do Oregon, começava no México e levava ao norte pelo sudoeste dos Estados Unidos da América, passando por Utah e Wyoming, antes de terminar no coração de Montana. A Trilha do Fora da Lei era mais um caminho errante invisível do que uma rota definida ou uma trilha. Era uma rede de esconderijos e terras agrícolas que abrigava inimigos da fronteira. Depois de uma série de pequenos golpes ao longo de alguns anos, Butch Cassidy faria uma de suas relações mais infames ganhar vida. Em 1894, ele conheceu as irmãs fora da lei Ann e Josie Bassett, e especificamente iniciou um romance com a própria Ann. O casal se conheceu após o pai de Ann ser contratado para fornecer cavalos e carne ao rancho de Cassidy. O relacionamento deles floresceu, mas logo enfrentou um obstáculo. Apesar de ter feito um nome para si mesmo organizando esconderijos, Cassidy não conseguia evitar completamente as autoridades em seus primeiros dias como fora da lei. Após fazer um buraco na parede, ele foi parar em uma cela na penitenciária estadual de Wyoming, em Laramie, Wyoming. Ele foi preso por administrar um esquema de proteção para fazendas locais na região e por diversos roubos de cavalos. Seu julgamento foi rápido e Cassidy foi condenado a 2 anos de prisão estadual. Cassidy ficou preso por apenas 18 meses antes de ser solto no começo de 1896. O governador William Alfred Richards concedeu-lhe um perdão. Relutante em sair da prisão transformado, o bandido retornou de imediato ao hábito de roubar gado. Desta vez, ele montou seu negócio de volta em sua terra natal de Utah, próximo à fronteira com o Arizona. Ao reacender suas conexões ao longo da trilha fora da lei, Cassidy realmente iniciou outro romance, mas desta vez com a irmã mais velha de Ann, Josie. A história relata que esse relacionamento acabou mais rápido que o anterior, e Cassidy optou por reatar com Annie. Na primavera de 1896, Butch Cassidy formou parcerias não apenas para romance, mas também uma gangue oficial de bandidos que seria eternamente conhecida como The Wild Bunch. The Wild Bunch era liderado por Cassidy, William L. Parsons L.A., Harvey Kid Curry Logan e Ben Tal Texan Fitzpatrick. Mais tarde, eles seriam acompanhados por Harry Trace, Will Newscarver, George Flatnose Curry e, posteriormente, o protegido de Cassidy, Harry Alonzo Longabaugh, mais conhecido como Sundance Kid. Antes de sua aliança oficial, porém, Cassidy realizaria mais um feito meticulosamente planejado. Desta vez, veio como um assalto a banco no centro de Montpelier, Idaho. Ele estava com Elsie, Kid Curry e o fora-da-lei Bob Meeks. Eles observaram juntos a praça de Montpelier por semanas, estudando seus prós e contras. Com um timing perfeito, o bando realizou um assalto bem-sucedido, roubando mais de $7.000. Cientes da necessidade de se acalmar, cada um seguiu seu rumo. Cassidy fugiu para Iowa antes de escapar para Michigan, mais ao leste. Esperando pelo fora da lei, em Michigan, estava um antigo adversário, um velho xerife que queria Cassidy por uma série de crimes no oeste de Wyoming. Ele afirma ter escapado por pouco da captura pelo xerife após se encontrarem em um hotel local, evitando ser identificado pelo policial. Cassidy voltou para o oeste, rumo à fronteira novamente. Durante a jornada, ele recrutou oficialmente o Sundance Kid para o Wild Bunch, cujos membros se uniram por todo o território ocidental. No primeiro trimestre de 1897, Cassidy conheceu Ann Bassett, Elsie e a namorada dela, Maud Davis, no encontro em Robbers Roost. Eles ficaram lá até abril, quando os homens mandaram Ann e Maud embora. O objetivo deles? Planejar outro assalto a banco. Até o final do mês, a turma selvagem acertou em cheio novamente, desta vez literalmente. Em 22 de abril, os fora da lei se esconderam enquanto um pequeno grupo transportava a folha de pagamento da Pleasant Valley Coal Company. Sem aviso, a gangue saltou e emboscou a equipe de pagamento perto da pitoresca cidade mineira de Castlegate, Utah. Um dos caras se levantou na frente do pagador, alojando a ponta de seu revólver em seu estômago corpulento.
O pagador foi forçado a entregar o pacote. O saque da gangue era um saco pesado com moedas de prata, totalizando aproximadamente $8.800. Foi a melhor pontuação coletiva do grupo até o momento. Com a notoriedade do crime, um enxame de autoridades poderia logo estar em alvoroço. Então, eles retornaram ao ninho dos ladrões, o mais rápido que possivelmente podiam. Parte do plano envolvia reunir os melhores cavalos entre todos os seus membros. Alguns adquiriram cavalos de prestígio com incrível resistência. Galopando em alta velocidade por horas, esses cavalos velozes foram essenciais para o êxito do assalto. Diz a lenda que a maior parte do saque do castelo foi enterrada em algum lugar próximo ao ninho do ladrão, no centro da trilha do Fora da Lei. Até hoje, no entanto, nenhum tesouro desse tipo foi recuperado. Com os bolsos mais vazios que o esperado, Cassidy fugiu para se esconder no norte de Wyoming. Lá, ele teve uma breve passagem como trabalhador rural, com um proprietário de terras. Enquanto o líder da gangue se mantinha discreto como um cowboy reformado, o resto do bando não podia ficar parado para sempre. Meses após Castlegate, 6 foras da lei assaltaram um banco em Belfouche, Dakota do Sul. A ausência de Butch Cassidy no coração do roubo em Belfouche foi fortemente sentida pela equipe, liderada por Kid Curry, o Sundance Kid e um novo recruta chamado Tom O'Day. O roubo mal planejado enfrentou vários contratempos e o bando fugiu com apenas cerca de $97. Isso é, todos exceto O'Day e outro membro menos importante da gangue, Walt Putney. O'Day tentou evitar a captura refugiando-se em um banheiro de salão, mas logo foi descoberto e preso. Putney teve um destino similar, mas ambos saíram ilesos quando as acusações foram retiradas ou absolvidos por falta de provas. Somente no final da primavera de 1899, Butch Cassidy sairia do esconderijo e retornaria aos holofotes junto com o resto do Wild Bunch. Desta vez, os holofotes superaqueceram e iniciou-se a caçada mais intensa à gangue. Cassidy liderou um enorme roubo planejado para atingir o vagão de passageiros Overland Flyer na Union Pacific Railway em Wilcox, Wyoming. O assalto estava programado para o dia 2 de junho e tudo correu conforme o planejado. O Wild Bunch entrou no trem usando máscaras feitas de guardanapos de restaurante. Rumores dizem que foram roubados da Harvey House. Eles renderam a maioria dos passageiros e, após deixarem o trem, fugiram com uma grande quantia em dinheiro. Dependendo de com quem você fala, o valor varia entre $30 mil e $50 mil. Isso é mais de 1.800.000 em tempos modernos, quando ajustado pela inflação, um lucro raramente visto na parte final da era do Velho Oeste. Neste momento, o cerco já se fechava para todos os conspiradores do bando selvagem. O roubo do Overland Flyer prejudicou as contas bancárias de alguns ricos e poderosos, e a notoriedade da gangue disparou como só o dinheiro pode forçar. Uma grande caçada humana se seguiu, envolvendo vários notáveis homens da lei da fronteira. Apesar de sua linhagem, a posse não conseguiu rastrear um único membro da gangue e passou para outras recompensas. Alguns policiais de menor patente não escaparam ilesos. Em junho de 1899, Kid Curry e seu parceiro do Wild Bunch, Flatnose, se envolveram em um tiroteio com autoridades. Um dos homens era o xerife Joe Hazen, baleado e morto por um dos Curry. Correu a notícia pela cidade de que um homem da lei foi derrubado pelo Wild Bunch e, eventualmente, chegou aos ouvidos do pioneiro e aficionado por explosivos Bill Speck. Speck informou o assassino Tom Horn, contratado pela agência de detetives Pinkerton. Horn então repassou para Pinkerton, que enviou o lendário detetive e caçador de recompensas Charles Seringo para rastreá-los para a captura. Seringo utilizou a mãe do sobrinho de Kid Curry, Elfie Landusky, em uma tentativa de rastrear e localizar Butch Cassidy e o bando selvagem. A perseguição de Seringo aos fora da lei durou 4 anos de momentos tensos e quase capturas, mas eles sempre escapavam num piscar de olhos. Apesar da pressão extra aplicada nacionalmente, o bando selvagem logo se reagrupou.
Apesar do assassinato do xerife Hazen, Cassidy e seu grupo estavam determinados a voltar à trilha dos foras da lei novamente. O próximo grande golpe deles veio apenas um mês após o ataque ao Overland Flyer, em 11 de julho de 1899. Elzey e membros do Wild Bunch roubaram um vagão de trem da Ferrovia Colorado e Southern perto de Folsom, Novo México. Como muitos de seus roubos anteriores, Cassidy era o cérebro por trás da operação. Embora ele não estivesse presente durante o próprio roubo, ele planejou todo o esquema. Os melhores do bando selvagem LZ e Nils Carver, ao lado do infame fora da lei Sam Ketchum, acamparam no deserto seco do nordeste do Novo México por ordens de Cassidy. Quando chegou a hora certa, eles desceram sobre os vagões da Colorado e Southern e fugiram com mais $50 mil em saque. A polícia local estava pronta e rapidamente formou um grupo de perseguição que os seguiria até Cimarron, Novo México, um ponto de encontro para inimigos da fronteira. Sem conseguir despistar a lei, o bando selvagem chegou ao limite e decidiu revidar. Eles também estavam prontamente preparados com rifles de última geração, pólvora sem fumaça e munição infinita a reboque. Além disso, a patrulha portava apenas armas de pólvora negra, revelando sua posição ao atirar sob o sol do meio-dia. Apesar de suas vantagens táticas, os remanescentes do Wild Bunch não conseguiram derrotar os homens da lei. Carver fugiu a cavalo, enquanto Elsie e Ketchum ficaram ambos feridos no tiroteio. Este último foi feito prisioneiro quando a poeira finalmente baixou. Ketchum morreu de gangrena em desenvolvimento 2 semanas depois, em 24 de julho, na penitenciária de Santa Fé. E a caça a Elsie Lay não morreu com um sussurro, pois 2 dos homens da lei, incluindo o estimado xerife Edward Farr, foram mortos no tiroteio de Cimarron. Elsie foi presa em 16 de agosto de 1999 e condenada à prisão perpétua. Com um de seus melhores homens preso, no último semestre de 1899, Cassidy fez uma jogada inesperada. Relatos sugerem que o líder fora da lei se reuniu com o governador de Utah, Heber Wells, para negociar as condições de uma anistia. O governador Wells não pôde prometer tal coisa, mas recomendou a Cassidy que se encontrasse com a direção da Union Pacific Railroad, que havia registrado a maioria das queixas criminais pendentes contra ele e o Wild Bunch. Cassidy levou a sugestão a sério e se mostrou aberto a ofertas do presidente da Union Pacific, E. H. Harriman. Harriman propôs um perdão para Butch Cassidy, afirmando que retiraria todas as acusações contra sua gangue se eles prometessem parar de roubar trens. Mesmo com um aviso do governador de Utah, Cassidy apenas considerou o perdão antes de recusar a oferta, sabendo que não seria capaz de cumprir sua parte do acordo a tempo. Alguns meses depois, após a virada do século em fevereiro de 1900, a lei começou a alcançar os membros restantes do Wild Bunch. O irmão de Kid Curry, Lonnie Logan, foi morto em um tiroteio com as autoridades fora da casa de sua tia, enquanto seu primo, Bob Lee, foi preso e encarcerado em Wyoming. Um mês depois, em 28 de março, Flatnose e Nils Carver foram encontrados por policiais em St. John's, Arizona. Eles usaram erroneamente parte do dinheiro do assalto ao Overland Flyer do verão anterior, alertando o banco sobre a sua posição. Tanto Flatnose quanto Carver conseguiram escapar ilesos, mas não antes de matar os delegados Frank Lazur e Andrew Gibbons. Os 2 homens olhariam por cima dos ombros pelas próximas semanas, seguindo caminhos separados. Isso era costume sempre que ocorria uma confusão e envolvia membros do Wild Bunch. O bordel de Fanny Porter em San Antonio, Texas, era um esconderijo adicional para a gangue, além do Robbers Roost e Hole in the Wall. Nesta ocasião, Flatnose se separou de Carver e seguiu para Robbers Roost antes de seguir ainda mais para o condado de Grand, Utah. Lá, ele se deparou com uma dupla de investigadores e foi morto por um xerife chamado John Tyler, auxiliado por seu vice, Sam Jenkins. Quando Kid Curry do Wild Bunch soube da morte prematura de seu camarada, ele fez uma promessa de vingar Flatnose sem remorso. No dia 26 de maio, ele entrou calmamente em Moab, Utah, e desafiou o xerife e seu vice para um duelo. Tanto Tyler quanto Jenkins foram eliminados por Kid Curry, a sangue frio, e o fora da lei retornou ao Wild Bunch informando Butch Cassidy de seu crime.
Embora não haja evidências históricas, pode-se questionar se a morte de Flatnose e os infortúnios da gangue levaram Cassidy a desobedecer deliberadamente o governador Wells e o presidente da Union Pacific. 3 meses após a vingança em Moab, Cassidy se uniu ao Sundance Kid e outros bandidos para roubar seu terceiro vagão da Union Pacific, agora com base em Tipton, Wyoming. O assalto rendeu à companhia Cassidy $55 mil, seu maior roubo até o momento. E a lenda diz que o roubo do trem em Tipton foi o ponto de inflexão da famosa parceria entre Butch Cassidy e o Sundance Kid. Eles sempre foram membros amigáveis da mesma gangue, mas agosto de 1900 transformou os homens em icônicos co-bandidos do Velho Oeste, faça chuva ou faça sol. 3 semanas após Tipton, Cassidy e o Sundance Kid atingiram outra mina de ouro ao realizar um assalto em Winnemucca, Nevada. O alvo deles? Primeiro Banco Nacional. E o que eles conseguiram? Mais de $32 mil. Dizem que Nils Carver e Kid Curry se juntaram ao bando no roubo a Winnemucca. Existe um debate histórico sobre quem liderou o golpe no First National Bank, com algumas versões indicando que foram membros menos conhecidos do Wild Bunch. Até o caixa que entregou a maior parte do dinheiro, George Nixon, mudou sua história em mais de uma ocasião, nunca se lembrando se Butch Cassidy estava presente. Anos depois, um jornal local publicou citações do próprio Sundance Kid na tentativa de acalmar a disputa. Contudo, não foi esclarecido o motivo de não terem surgido logo após o furto, e os céticos expressaram suas dúvidas. Deve-se notar que o roubo de Winnemucca de 1900 é amplamente e historicamente atribuído ao Wild Bunch. Meses depois das ações da gangue em Nevada, a maior parte do Wild Bunch entrou em calmaria, rondando esconderijos pela grande fronteira. Um desses lugares foi encontrado em Fort Worth, Texas, onde Butch Cassidy, o Sundance Kid, Nils Carver, Kid Curry e Ben Kilpatrick posaram para um retrato em dezembro de 1900. A impressão agora lendária, apelidada de Fort Worth 5, é a fotografia mais icônica tirada do Wild Bunch e uma das imagens mais notáveis da era do Velho Oeste em geral. Com a virada do calendário para 1901, a sorte de Cassidy e sua gangue também se alterou. No dia da mentira daquele ano, tanto Nils Carver quanto Kilpatrick foram pegos de surpresa pelo escritório do xerife em Sonora, Texas. O xerife Elijah Bryant e seus delegados improvisados emboscaram Carver e Kilpatrick, deixando-os sem uma boa rota de fuga. Carver foi morto por um ferimento de bala e Kilpatrick conseguiu escapar, embora apenas temporariamente. Antes de sua captura definitiva, Kid Curry e membros menores do Wild Bunch realizaram um último assalto próximo a Wagner, Montana. A equipe roubou mais de $60 mil em dinheiro de um vagão de trem do Great Northern no dia 3 de julho e fugiu para o pôr do sol pela última vez. Meses depois, em 5 de novembro, Kilpatrick e sua namorada fora da lei, Laura Bouillon, se hospedaram no Hotel Lockledge, no centro de St. Louis, Missouri. Kilpatrick pegou a chave do quarto e foi para o resort de Josie Blakely, do outro lado da cidade. No Blakeys, um grupo de policiais prendeu o grande bandido, encontrando a chave do quarto do Locklead no bolso do seu sobretudo. No dia seguinte, Bouillon tentava fazer o check-out antes que o mesmo grupo a imobilizasse e prendesse também. Dentro de sua bagagem havia mais de $8 mil em notas bancárias não assinadas roubadas do grande assalto ao Trem do Norte. Os amantes fora da lei foram presos por acusações federais, com Kilpatrick cumprindo 15 anos de prisão. Enquanto isso, o último bandido restante do Wild Bunch envolvido com o grande assalto ao Trem do Norte era Kid Curry. Curry evitou a lei pelo resto de sua vida, participando de uma série de roubos não relacionados e matando mais de um oficial da lei enquanto fazia isso. Ele morreu por um ferimento de bala auto-infligido em junho de 1904. Enquanto o Wild Bunch se desfazia, muitos se questionavam sobre o paradeiro de seu líder e discípulo. Cassidy e o Sundance Kid não foram contabilizados nem no grande assalto ao Trem do Norte em Wagner, nem em qualquer outro lugar na fronteira nos meses antes ou depois.
Mal sabiam eles, a dupla dinâmica havia fugido completamente dos territórios ocidentais e estava tramando um novo plano longe dos Estados Unidos e rumo a um futuro desconhecido. Pelo inverno, no inverno de 1901, Butch Cassidy percebia que os tempos estavam mudando. A maior parte do bando selvagem continuava livre, mas ele sabia que era questão de tempo até serem presos. O fora da lei era mestre em planejar como adentrar na cena dos bandidos. E ele era quase tão bom em planejar quando era hora de sair também. Em fevereiro daquele ano, Cassidy expressou ao Sundance Kid seu pessimismo sobre futuras atividades criminosas nos Estados Unidos. Eles fizeram seu adeus irlandês e fugiram para Nova York, acompanhados apenas por Etta Place, conhecida parceira do Sundance Kid. Não muito depois, em 20 de fevereiro, o trio comprou 3 passagens para uma viagem ao sul até Buenos Aires, Argentina. Eles embarcaram no Hermineus, um grande navio a vapor britânico, com Cassidy usando um pseudônimo. Ele se disfarçou como um homem chamado James Ryan Place, o suposto irmão de Etta, e nunca mais olhou para trás. Ao chegar na América do Sul, os 3 mosqueteiros fora da lei assumiram a propriedade de um rancho de 15.000 acres localizado às margens do Rio Blanco. Aqui, eles se mudaram para uma modesta cabana de madeira de 4 cômodos, aninhada a leste das Montanhas Andes, na província de Chubut. 1 ano e meio após a escapada do trio, Cassidy escreveu uma carta para a sogra de seu ex-integrante do Wild Bunch preso, Elsie Lay. A carta foi postada de Cholila, a vila mais próxima do rancho do Fora da Lei, na Argentina. A carta, datada de 10 de agosto de 1902, informava a mulher que Cassidy, o Sundance Kid e Etta Place agora eram considerados uma pequena família de 3, e que eles tinham 300 bois, 1.500 ovelhas e 28 cavalos em seus nomes. Tudo indicava que os antigos ícones do Velho Oeste haviam se estabelecido permanentemente. Até que eles não o fizeram. 2 anos e meio depois de a carta cruzar as fronteiras estaduais para Utah, ocorreu um curioso e familiar assalto a banco em Rio Gallegos, na província de Santa Cruz, na Argentina. No Dia dos Namorados, 1805, o Banco de Tarapacá foi atingido por 2 foras da lei que falavam inglês, roubando uma quantidade indeterminada de dinheiro. Disse que Butch Cassidy e o Sundance Kid, 2 bandidos, cruzaram as pradarias patagônicas para fugir da perseguição subsequente. Meses depois, em 1º de maio, o rancho deles, próximo a Cholila, foi vendido sem aviso. Os foras da lei imaginaram que a polícia logo bateria à sua porta e queriam se antecipar à tempestade iminente. De fato, um detetive da Pinkerton já sabia a localização de Cassidy e companhia. O agente em questão, Frank de Maio, não havia conseguido fazer contato devido às severas tempestades de neve que assolavam a região da Patagônia na Argentina. Enquanto isso, o governador da província de Chubut, Júlio Luzana, não conseguia esperar e emitiu um mandado de prisão para ambos os homens de uma vez. Cassidy também tinha contatos na América do Sul. Um xerife galês argentino chamado Edward Humphreys soube do mandado e avisou os foras da lei transplantados, explicando sua realocação na primavera. De Cholila, o trio fugitivo arrancou suas vidas e replantou no Chile, após atravessar o Noel Huapi em um navio a vapor chamado Condor. No entanto, foi apenas uma mudança temporária para fugir do calor do avanço da aplicação da lei e retornaram à Argentina antes do final de 1905. Pouco depois, Cassidy e o Sundance Kid fariam seu último grande assalto a banco, desta vez no Banco de la Nación Argentina e via Mercedes. Desta vez, a dupla foi acompanhada por Place e um capanga anônimo, e a equipe toda juntos roubou cerca de 12.000 pesos antes de retornar ao Chile para outro período de esfriamento. Em junho de 1906, Etta Place determinou que não estava mais apta para a vida de uma fora-da-lei fugitiva. Ela apresentou seu caso ao Sundance Kid, que eventualmente prometeu acompanhá-la de volta a São Francisco, Califórnia. No dia 30 daquele mês, iniciaram sua última jornada de volta aos Estados Unidos. De volta à América do Sul, Cassidy continuou discreto trabalhando na mina de estanho Concórdia.
ele mudou seu nome pela enésima vez, agora se passando por James Santiago Maxwell. A mina de estanho situava-se na cordilheira de Santa Vera Cruz, no âmago dos Andes bolivianos. Depois de sua viagem à América do Norte, o Sundance Kid se reencontrou com Cassidy em Concórdia. Como novos mineiros de estanho, os homens com histórico de roubo foram ironicamente encarregados de guardar o pagamento da empresa de mineração. No entanto, cerca de um ano após o início de suas operações, nem Cassidy nem o Sundance Kid tinham mais muita paixão pelas minas de estanho e decidiram partir. No final de 1907, a dupla abriu um negócio em Santa Cruz, uma pequena cidade fronteiriça da Bolívia, semelhante às do Velho Oeste americano. Nas vastas savanas do país, os foras da lei decidiram se estabelecer, ansiando se tornar fazendeiros proeminentes. Claro, esses mesmos homens haviam dito exatamente a mesma coisa várias vezes e nunca cumpriram suas próprias promessas. Butch Cassidy e o Sundance Kid eram bandidos por natureza. Eles nasceram com o destino provando apenas uma opção: tornar-se um fora da lei ou morrer tentando. Apesar de afirmarem que estavam se mudando definitivamente para o rancho, os que os conheciam sabiam que isso não duraria para sempre. O dia chegaria e eles tentariam seu último roubo. O dia em questão foi 3 de novembro de 1908. Cassidy e o Sundance Kid rondavam São Vicente, a pitoresca cidadezinha mineradora no sul da Bolívia. Eles tinham conhecimento de uma folha de pagamento que passaria pela cidade naquele dia e se esconderam nas sombras, com suas máscaras icônicas cobrindo seus rostos. Quando o mensageiro que levava a folha de pagamento da mina de prata Aramayo Frank chegou perto de São Vicente, Cassidy e seu parceiro de longa data o emboscaram. Depois, eles voltaram para a cidade e se esconderam em uma pensão, patrocinada por um velho mineiro chamado Bonifácio Casasola. Casasola logo desconfiou dos dois homens, pois a mula que traziam tinha uma marca da companhia de mineração Aramayo, recentemente assaltada na estrada. Casasola, certo de que seus inquilinos eram responsáveis, alertou discretamente o escritório de telégrafos de São Vicente, que informou um regimento de cavalaria de Albaroa. 3 desses cavaleiros, liderados pelo capitão Justo Concha, cavalgaram até a cidade e se uniram à polícia local para prender Cassidy e o Sundance Kid. 3 dias depois, no final da tarde de 6 de novembro de 1908, a comitiva de soldados, xerifes e policiais cercou a pensão Casasola, exigindo que seus 2 inquilinos se entregassem para a prisão. Butch Cassidy e o Sundance Kid não aceitaram isso e só tinham uma escolha: lutar até o fim. Eles viram a comitiva de homens da lei se aproximar da pensão e começaram a atirar. Nos primeiros 10 minutos, um cavaleiro foi morto a tiros e outro policial ficou gravemente ferido. O resto da comitiva não cairia sem esvaziar suas câmaras e mais, o tiroteio se transformou em um sangrento combate a tiros que durou horas. Bem depois do pôr do sol, por volta das 2 da manhã do dia 7 de novembro, os tiros pararam temporariamente, com alguns gritos emanando de dentro da pensão. O prefeito de São Vicente afirmou que ouviu 3 gritos de homens adultos, seguidos por 2 tiros rápidos e depois silêncio. Quando o galo cantou e o sol nasceu novamente, a posse entrou na casa com as armas em punho. Em um dos quartos estavam fora da lei, supostamente o Sundance Kid sangrando de um ferimento de tiro na testa, com outro fora da lei ao seu lado, supostamente Butch Cassidy sangrando de sua têmpora. Ambos também apresentavam vários ferimentos de bala nos braços e pernas. O oficial líder afirmou que, pelos ferimentos, parecia que o Sundance Kid foi baleado por Cassidy, que então atirou em si mesmo. A polícia estadual chegou rapidamente ao local do crime e identificou os bandidos como os homens que roubaram o mensageiro da folha de pagamento em 3 de novembro. Infelizmente, porém, foi até onde o processo de identificação foi. Ninguém da aplicação da lei boliviana conseguiu realmente fornecer nomes para qualquer dos foras da lei, e suas verdadeiras identidades permaneceram não divulgadas. Dias depois, os corpos dos homens foram sepultados em um cemitério em São Vicente. Ao longo dos anos, esforços foram feitos para desenterrar os corpos e testar seu DNA.
Porém, nenhum dos restos mortais desenterrados pelos pesquisadores correspondeu positivamente aos descendentes de Butch Cassidy ou Harry Langbaugh. Porque os destinos das duas figuras icônicas da história dos Estados Unidos da América foram perdidos na confusão, rumores circularam por décadas sobre o resultado real do tempo que Cassidy e o Sundance Kid passaram na América do Sul. Dependendo de com quem você conversa, dizem que os dois brilhantes bandidos não morreram na Bolívia. Cassidy deixou o país e fugiu para a Europa, onde fez uma cirurgia de reconstrução facial para ocultar sua identidade. Essa teoria surgiu nos anos 30, quando o médico Francis Smith deu uma dica ao geólogo David Lowe, que ele realmente havia encontrado Cassidy após sua cirurgia em Paris, França, e que o homem provou que era realmente Butch Cassidy quando revelou a ferida de bala que apenas Smith poderia se lembrar de ter tratado. Outra alegação da sobrevivência de Butch Cassidy foi iniciada por sua antiga paixão, Josie Bassett. Bassett disse que Cassidy a visitou na década de 1920 e viveu nos Estados Unidos até 1945, quando morreu em Johnny, Nevada. Moradores de Circleville, Utah, cidade natal de Cassidy, fizeram alegações similares. Os moradores acreditavam que Cassidy morava e trabalhava em fazendas em Nevada, visitando Circleville ocasionalmente para ver seu pai. A teoria de que Butch Cassidy estava vivo e bem durante os anos 1920 persistiu até a atualidade. Os moradores de Baggs, Wyoming, próximo ao território do Wild Bunch, acreditam ter visto Cassidy visitar em 1924 dirigindo seu próprio Ford Model T. A irmã de Cassidy, Sra. Lulu Parker Battinson, tinha certeza de que seu irmão havia feito uma visita similar a ela e sua família em 1925. Sua história conta que Cassidy surpreendeu seu irmão, Mark Parker, na cidade um dia e o pegou em seu novo automóvel Ford. Os irmãos dirigiram juntos até a cabana do pai, onde Battinson morava na época. Segundo ela, Maximilian Parker olhou para sua filha e disse: "Aposto que você não sabe quem é este." Este é o seu irmão, Robert Leroy. Os Parkers então sentaram-se à mesa da sala de jantar para compartilhar uma torta de mirtilo recém-feita. Segundo relatos, Cassidy falou abertamente sobre sua vida em fuga, honesto sobre seu arrependimento e vergonha por decepcionar seus pais, mas acima de tudo, sua mãe. Pattinson afirmou que Cassidy se mudaria mais tarde para o noroeste do Pacífico, provavelmente Washington, e morreria lá em 1937, devido a complicações com pneumonia. Ela nunca revelou a ninguém o local exato de descanso dele, mas acreditava que ele passou a vida toda fugindo da lei e merecia finalmente descansar em paz. A investigação mais recente sobre o caso ganhou destaque no final dos anos 2010. Christoph Putzel, jornalista investigativo, revelou outra teoria de que Cassidy sobreviveu ao Calvário na Bolívia e morreu nos Estados Unidos da América em 1937, sendo enterrado em Circleville, Utah. De acordo com a historiadora local de Utah, Marilyn Grace, Butch Cassidy foi enterrado por sua família em 20 de julho de 1937 em uma seção remota do rancho da família Parker. Tom, um dos pastores de ovelhas da fazenda, tinha uma cabana escondida onde Cassidy e seus irmãos gostavam de acampar no verão. A lenda diz que uma vizinha chamada Dee Crosby testemunhou o enterro na cabana de Tom com seus próprios olhos. Outra vizinha, Alta Orton, aparentemente viu toda a família Parker vestida com trajes funerários naquele dia. Para justificar a teoria, Putzel e sua equipe usaram cães farejadores de cadáveres para procurar ao redor da cabana, que ainda está de pé. Os cães não encontraram muita coisa. Contudo, ao escavar a parte inferior da cabana de Tom, os investigadores encontraram um único osso da coluna vertebral humana e um osso do dedo do pé humano. Testes de DNA foram feitos nos ossos, mas sem conclusões. De acordo com a Pure Gold Forensics na Califórnia, não havia DNA suficiente nos ossos para criar um perfil. Putzel e outros acreditavam que, em certo momento, os descendentes de Cassidy souberam que a localização do sepultamento se tornou pública e temiam que seu túmulo fosse perturbado. Assim, eles supuseram que a família deve ter desenterrado os restos mortais de Butch Cassidy e os colocado em outro local, sem que ninguém soubesse, exceto a família Parker.
Embora a história de Robert LeRoy Parker termine com uma história fascinante, é amplamente aceito que ele de fato morreu ao lado de seu aliado mais confiável, Harry Alonso Longabog, em 7 de novembro de 1908 em San Vicente, Bolívia. Butch Cassidy pode não ser lembrado por muito além de seus roubos, assaltos a bancos e uma vida passada viajando pelo hemisfério ocidental, mas seu legado não pode ser negado. Ele também pode não ser tão inocente quanto ele e outros o fizeram parecer, mas é impossível ignorar suas habilidades para tramar, roubar e escapar no último minuto. Butch Cassidy é um dos verdadeiros fora da lei do Velho Oeste e uma figura vital da fronteira ocidental. Suas aventuras com Sundance Kid e o Wild Bunch serão lembradas para sempre. O Velho Oeste não seria o mesmo sem Butch Cassidy, assim como Roy Parker não seria o mesmo Butch Cassidy. Sem o Velho Oeste,